Bom, boa noite a todos então. Lembrando que eu estou com o microfonezinho aqui porque está sendo gravado, né? A gente vai em breve colocar todos os estudos no Facebook, no nosso grupo. Todos estão no grupo, não? Depois a gente passa aqui de novo o endereço. Então hoje nós vamos falar ainda no tema criação. Vamos falar dos mandatos de Deus para com o homem. Antes disso, eu queria só dar uma passeada aqui por um assunto, que é o pietismo, né? Atenção, pietismo, hein? Não confundam com outra coisa. Pietismo, tá? Vamos ver um pouquinho o que foi esse pietismo, o que é. Pietismo é um movimento que valoriza as experiências individuais do crente. Tal movimento surgiu no final do século XVII como oposição à negligência da ortodoxia luterana para com a dimensão pessoal da religião. Teve o seu auge ali entre 1650 e 1800. O pietismo enfatizava a conversão pessoal, a santificação, a experiência religiosa, diminuição na ênfase aos credos e confissões e a necessidade de renunciar ao mundo e uma abertura à expressão religiosa das emoções. Ó, com uma introdução dessa você já pode imaginar que nem sempre sai coisa boa dessas coisas, né? Nem sempre. O pietismo influenciou o surgimento dos movimentos religiosos independentes de inspiração protestante, tais como o metodismo, o movimento de santidade, o evangelicalismo, o pentecostalismo, o neopentecostalismo e grupos carismáticos, além de influenciar a teologia liberal. Tudo começa bem, né? Então, sempre onde o homem vai colocando a mão, o negócio vai entortando. É por isso que a gente constantemente tem que voltar para a Escritura, tem que voltar realmente para os pés da cruz. Porque, olha, todas boas intenções a princípio, olha. Um sério e profundo estudo da Bíblia em reuniões privadas, o cristianismo sendo o sacerdócio universal, né? Os leigos devem partilhar no governo espiritual da igreja. Conhecimento do cristianismo deve ser alcançado através da prática. Em vez de ataques aos incrédulos, dar um tratamento simpático e gentil a eles. Olha, são coisas boas. Uma reorganização na formação teológica das universidades, dando maior destaque à vida devocional. Um estilo diferente de pregação no lugar de retórica agradável, a implantação do cristianismo no interior ou novo homem, que é a alma da fé, devendo trazer frutos para a vida. Mas, na verdade, teve lá aquele ramo mais radical, que não se contentou em ficar no seio das igrejas luteranas reformadas, defensores de uma igreja formada por regenerados, os pietistas radicais propagavam um cristianismo separado do mundo e das igrejas estabelecidas. Vamos dar uma geral nisso daí. Nesse quadro, alguém lembra desse quadro aqui, não? Alguém tinha em casa isso, família? O Walter acho que mostrou esse quadro aqui, mas há muitos anos atrás, não sei se estava aí, né, Devani? É um quadro que mostra os dois caminhos. Dá para dar uma apagadinha na luz ali, por favor? Então, aqui os dois caminhos retratados, olha só. Aqui, vamos lá. Aqui a entrada do caminho estreito. Então aqui a gente tem o caminho estreito para cá e o caminho largo para lá, ok? E tem essa separação aqui, ó. Olha, a entradinha do caminho estreito, você já vê que a entradinha já é estreita também, né? Conforme diz a Bíblia, né? A porta é estreita. E aí segue aqui o caminho, ó, cheio de igrejas. Logo aqui a gente tem aqui Cristo crucificado, uma água que jorra aqui, a pessoa se lavando nessa água, ok? E aqui uma escadinha bem estreitinha, pode ver que praticamente não tem nada. Não dá para ler aqui, mas aqui está escrito escola dominical.
sabe, coisas assim, ó, tendas, coisas simples, sempre aquela coisa mais campo, assim, mais rural. E ele vai passando aqui pelo caminho, ali tem o arco-íris, né, que é o sinal da aliança de Deus. E no final do caminho, lá em cima, as mansões celestiais, ali o paraíso. Certo? Perceba que ali está o olho que tudo vê. Só observando as coisas, o que está acontecendo, né? Alguém falou dos Illuminati aí, não, mas isso é outra história. Qualquer hora a gente fala disso aí. Aqui a galera está reunida, está decidindo aqui por qual caminho, né? Aqui tem a lei, dá para ver aqui que tem aqui, ó, os 10 mandamentos aqui, ó. 5, 10. Então quer dizer que a pessoa já foi mais ou menos instruída, então agora ela vai optar por um caminho ou por outro. No caminho largo, você vê que a coisa é bem diferente, né? Primeiro que aqui, ó, a portinha para você entrar no caminho estreito aqui pequenininha. Aqui não, aqui ó, bem-vindo. Todo chamativo. E aqui a gente tem um caminho largo com todo tipo de cultura que você pode imaginar. Então, ó, aqui também tem uma mesa aqui, pessoal bebendo, tem aqui algumas mulheres em volta também, pessoal ali se divertindo. Aqui tem um salão de baile, dá para ler aí, ó, salão de baile. Tudo que é urbano está do lado de cá. Aqui tem um teatro, a galera feliz para lá e para cá e tal. Aqui tem um cassino, pessoal fazer aí uma fezinha. Vai seguindo. Eu lembro que o Walter falou até, ele chamou a atenção, eu não tinha visto isso. Acho que ele tinha esse quadro na casa dele quando ele era pequeno. E aqui tem um trem, tá vendo? Ó? Dá para perceber que isso aqui é um trem? E na época se dizia que até o trem afastava as pessoas de Deus, porque quando chegava no domingo, né, depois que vieram aí as vias férreas, então o pessoal pegava o trem para ir visitar parentes, para ir passear, e acabava não cumprindo com as suas obrigações com o que é chamado sagrado, não é? Então o trem também afastava as pessoas de Deus. E vários detalhezinhos aqui que a gente pode ficar esmiuçando, mas o final você vê aqui que é o tormento total, o inferno, fogo. Deus ali observando, então a galera toda aqui no caminho estreito, com todas as diversões, e o pessoal todo mais pacato aqui pelo caminho estreito até chegar no céu. Pode acender a luz, por favor. Qual é a nossa função como cristão diante da sociedade, né? Aqui, ó. Aqui não precisa apagar a luz, não. Aqui é um mosteiro da Grécia. E olha onde que construíram um mosteiro. Tá ali em cima de uma montanha que tá ali no meio do nada. Então você imagina você ali, ó. Você tá isolado de tudo. Está ali enclausurado, você não tem contato nenhum com o que está acontecendo. Imagino que não deve estar televisão aí também. Deve ser um negócio bem fechado. Eu acho muito legal a gente fazer de vez em quando um retiro espiritual, sabe? Se concentrar na leitura. Lá no seminário a gente tinha aquela semana semestral, né? É assim ainda lá, não? A cada 6 meses lá no seminário tem uma chácara, né? Então a gente ficava lá a semana inteira na chácara. Não é mais? Ah, tá. Menos divertido. Porque na chácara tinha lá uma piscina, né? Mas era o seguinte, ó, era aula com grandes professores, né, com gente que a gente admira aí, de manhã, de tarde e de noite. Era aula o tempo todo. Então você ia tomar café, você já estava falando sobre o que tinha acontecido. Estava lá com as suas anotações. Aí depois você ia para a aula, aí depois tinha um almoço. Durante o almoço você ficava falando sobre aquilo, né? Na hora da piscina, eu lembro que ficava as rodinhas na piscina, assim, os caras tudo lá molhados, lá e falando lá. Não, porque Calvino, porque... Era o papo, não tinha como você fugir desse papo, né? O cara jogando bola, falando do que tinha aprendido. Não, porque o apóstolo falou isso e aquilo, não sei o quê. E é muito bom, para mim foi muito bacana, foi uma experiência muito bacana. Mas foi uma semana, depois a vida segue. A gente não pode ficar enclausurado. Qual que é o papel do cristão, por exemplo? Você está satisfeito com a educação no nosso país? Como cristão, qual que é o nosso papel
frente a esse tema, frente à educação, por exemplo. A gente pode se isolar, não é problema meu negócio aqui é com Deus, eu vou ficar aqui lendo a Bíblia ali, vou ficar só intercedendo, né? Você pode colocar numa posição crítica também, ficar só descendo a lenha, falar, isso está errado, isso está errado, isso está errado, isso está errado. E você pode fazer alguma coisa, você pode apresentar uma versão melhor para isso. A cultura, a mesma coisa. A arte, vamos falar da arte, né? Lembra 2, 3 anos atrás, teve aquela exposição lá no Bradesco, que foi... será que isso é arte? Será que não é arte? Vocês lembram disso, não? Exposições de pinturas, assim, crianças em posições sexuais. Tinha lá uma terrível que era Jesus na cruz, segurando itens de sex shop na mão. Foi um negócio horroroso, deu o que falar, né? Ainda mais aquela pré-campanha, né? Aí ficou aquela pergunta, mas isso não é arte, isso não é arte. Eu vou falar uma coisa para vocês, é arte sim, porque o que é a arte, né? A arte é quando a pessoa expõe de uma forma gráfica ou através de música aquilo que está dentro dela, né? Então se o cara faz um negócio daquele, por mais que seja repugnante, ela expôs um sentimento, né? A única coisa é que teve uma visibilidade que talvez não deveria ter, né? De uma empresa grande divulgar um negócio desse, mas enfim, isso é discutível também. Qual que é a nossa posição em relação a isso? Vamos fingir que não aconteceu, vamos fingir que a gente não está vendo nada, não estamos prestando atenção no mundo, a gente está aqui concentrado. Vamos só ser crítico, ou vamos fazer parte disso aí também, vamos apresentar uma versão dentro da nossa cosmovisão cristã. Vamos colocar aqui uma outra ideia para que as pessoas possam escolher, vamos dizer assim. Qual que é o nosso papel diante da sociedade? Qual que é o nosso papel diante da cultura, da educação, da política? O que Jesus diria sobre esse tema? Olha, aqui em Mateus 15 até o 16... Primeiro a gente tem que deixar claro o seguinte, né? A nossa nação não é essa, né? A nossa nação ela é celestial, né? Nós somos peregrinos aqui. Então tem muita gente que defende assim, tá bom, se essa nação não é minha, eu também não vou fazer nada para interferir aqui. Se eu vou para um outro país, eu não tenho nada que dar pitaco lá no governo do outro país. Então, se eu sou um peregrino aqui nessa terra, eu também não vou dar pitaco aqui, eu vou ficar aqui concentrado aqui na minha, aqui no meu enclausuramento aqui. Mas não é isso que Jesus parece dizer aqui, olha, ele diz, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Olha o incentivo que Cristo nos dá para que nós sejamos atuantes na nossa sociedade. Por quê? Porque o mundo vai ficar melhor por causa disso? Não, a gente sabe que o mundo está condenado. A gente sabe que o fim do cristão não é aqui, não é? Mas a gente faz isso, a gente tem que mostrar as nossas boas obras para quê? Para a glória de Deus, para que as pessoas vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai. A primeira questão lá do Catecismo de Westminster fala isso, né? Qual é a finalidade do homem? Obrigado. Qual a finalidade do homem? A finalidade do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Essa é a nossa finalidade aqui. Ok? Posto isso, vamos então aqui para o nosso tema, que são os mandatos na criação. Agora a gente vai ficar bastante em Gênesis, né? Que é o que a gente tem estudado nessas últimas semanas.
E é o último, né? É o último que se refere à criação, logo depois vem a queda, que é quando o homem vai quebrar todos esses mandatos aí. Mas isso aí é para outra semana, para os próximos capítulos. Mandato cultural. Olha só, desde o começo, hein? Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então logo ali, Deus fazendo o homem, ele já está falando, olha, esse cara, ele vai dominar sobre as coisas, tá? O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Estava contando para o Diego a piadinha do ateu, né? Do fazendeiro ateu, né? Que diz que o fazendeiro estava levando o padre lá, ia ter lá uma festa, né? Então no interior você não gosta do padre, mas você chama ele para participar, né? E como ia ter uma festa, então o fazendeiro cuidou de tudo lá com seus jardineiros, deixou tudo muito bonito, né? Então aí o padre chegou assim, e o fazendeiro ia mostrando e falou, olha aí padre, como está bonita a minha horta, olha, bem cuidada, né? Aí o padre falava, olha, que linda criação de Deus, né? Aí o fazendeiro, olha lá padre, meu jardim ali, ó, todas as flores divididas por cor, olha que bonito. Como é linda a criação de Deus, né? Aí o fazendeiro ficou bravo e falou, padre, o senhor tinha que ver quando era só Deus que cuidava disso aqui antes de mim, como é que estava o caos isso aqui. Olha, que maldade, né? Mas a gente vê pela Bíblia justamente isso mesmo, tá certo? Olha, Deus deu uma matéria-prima e colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então a responsabilidade de deixar tudo certinho foi dada ao homem. Gênesis 2, 19 e 20, depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim como o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Tá? Agora, Deus fez tudo isso, fez o homem também e deixou a cargo do homem cuidar de tudo isso, dar nome para todos os bichos. Por que ele tem esse pacto com o homem? Vale a pena a gente observar isso, né? Por que ele tem... Por que ele dá essa tarefa para o homem, né? Tem toda a criação ali, por que ele dá essa tarefa para o homem? Na escola a gente aprende, né? A gente aprende que o homem é o animal racional, né? E os demais são os animais irracionais, né? Então por isso que o homem domina sobre tudo, porque ele é o racional. Mas se a gente pegar realmente na Bíblia, se a gente for prestar atenção, de todas as criaturas, o homem é o único que foi feito à imagem e semelhança de Deus, né? Ele não é simplesmente ali um bicho mais esperto do que os outros bichos, né? Ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, justamente para fazer tudo isso que a gente viu aí nesse mandato cultural, dominar sobre as coisas, né? Chamou o bicho lá, aparecia um bicho novo, não, esse bicho é fulano de tal, né? Ele que cuida lá das coisas e da fauna e da flora, né? Ele domina a cultura. Até então, o homem estava sozinho. Depois vem o mandato social. Mandato social é o seguinte, o homem está lá sozinho, agora ele vai ter que conviver com alguém. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e corresponda. Então já tem uma função social aí, né? A outra pessoa que vai chegar, a mulher, ela vai ter um mandato social, ela vai ter que corresponder e vai ter que auxiliar o homem, né? E ele tem a sua parte na história também, que depois, no desenrolar das escrituras, a gente vai tomando consciência também da vontade de Deus para cada um
dos gêneros. Aí eu gosto dessa parte aqui porque, olha, então o Senhor Deus fez o homem cair em um profundo sono. Enquanto esse dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. A gente viu aí nas semanas passadas que em 6 dias Deus fez tudo, simplesmente pelo poder da sua palavra, né? Faça-se isso, aparecia. Faça-se aquilo, aparecia. Não foi assim? Por que a mulher ele teve que fazer todo esse processo cirúrgico, né? Pôs o homem para cair num sono ali, igual quando a gente faz endoscopia, né? Ficou lá, caiu, durante esse processo ele foi, tira uma costela. Tem todo um processo. Ele não podia ter falado, faça-se a mulher, e a mulher apareceria, né? Ele não tem poder para isso? Claro que sim, né? Ele tinha acabado de fazer todas as coisas, todos os animais. Por que não fez a mulher assim também? Mas você percebe que desde a criação já tem que ter essa cumplicidade do homem com a mulher. Essa sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. É um negócio sério, né? É um negócio que é simbólico. Deus fez isso para que tivesse esse símbolo realmente, né? A mulher, que é a companheira do homem, ela saiu dele próprio. Só um parênteses. E aqui então, finalmente fechando aqui essa exposição de hoje, o mandato espiritual. Primeiro deles, né? Mas como eu falei, a gente vai ficar só em Gênesis aqui por enquanto. O Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então, a gente às vezes pensa que o homem estava lá no Éden e não tinha nada para fazer, a única coisa que ele tinha para fazer era deixar de comer aquele fruto, né? A gente viu que não, ele tinha várias responsabilidades, ele tinha um monte de coisa para fazer lá, né? Mas quando vem esse mandato espiritual, que proíbe ele de comer aquele determinado fruto, e com uma ameaça, né? Uma ameaça, olha, o dia que dela comer, certamente você morrerá. O que Deus está inaugurando aqui? A obediência. A obediência. Como eu citei, a primeira questão do Catecismo de Westminster, o homem foi feito para glorificar a Deus. Se você pegar depois todos os outros mandamentos da Bíblia, você vai perceber que todos eles, às vezes a gente acha meio, poxa, por que Deus está proibindo isso e aquilo? Todos eles são para o nosso bem. Todos eles. Nenhum dos mandamentos ali você fala, Deus está fazendo isso só para, sabe, para me aborrecer, para provar a minha fé, é um negócio que eu tenho que fazer. Não, todos eles são, vamos pegar qualquer mandamento aí, vai. Não matarás. Né? Você não tem vontade de matar um monte de gente de vez em quando? Não dá vontade de matar as pessoas? Assim? Por que você não pode matar? Percebe que é para o nosso bem? Quando ele fala, não adulterarás. Quais as consequências hoje em dia de um adultério? Consequência para você, para a sua família. Todas as leis, tudo que Deus decreta para nós é para o nosso bem. Ainda que a gente não perceba isso na hora. Eu sempre comparo assim, Deus fez a sua lei para que nós andássemos nela, né? Para que nós andássemos nela. É como o trilho que foi feito para o trem andar. Eu já dei esse exemplo aqui. O trilho foi feito para o trem andar, certo? O dia que o trem tiver lá um livre-arbítrio e ele falar, não, eu não quero mais saber desse trilho, eu quero sair desse trilho, o resultado é catastrófico, né? Vou me libertar desse trilho, eu não quero mais andar por esse trilho. Pronto, o trem perde a sua função.
não serve para mais nada. E a obediência a Deus é isso, a lei de Deus para nós, principalmente para nós que somos chamados, para nós que somos cristãos, a lei de Deus é o nosso trilho. Toda vez que a gente quiser sair desse trilho, a gente vai sofrer as consequências terríveis. Não é? A gente tem que ficar bastante atento a isso, porque muitas vezes não é a liberdade, né? Muitas vezes você sair do seu trilho é a sua perdição. É isso. Rápido assim. Igual um trem.